Aliás, um abraço ao Mark. O Mark é um parceiro meu, assim, das antigas. Eu já tô até começando a contar as histórias, né? O Mark, praticamente eu vi ele crescendo, né? No mundo no mundo dos DJs e tal, porque eu me lembro muito bem, ele já era um cara que tocava, né? Sim. E o nome dele era Marquinhos. Marquinhos. E a gente tinha um programa numa rádio, que você tem o adesivo da rádio, mas não tem a nossa. Eu não vou falar, mas não tem aí, tem que ter. E aí o que acontece, né? Eu tava trabalhando nessa rádio e tinha um programa que chamava Sound Factory. Sim. Toma. Que era o Juju Telefunken, né? E ele era o primeirinho lá, ele era o cara que mandava na noite, aquela coisa. E o Mark, que era o Marquinhos. Esse programa era muito underground. Era o Oswaldo, grande Oswaldo, se estiver assistindo a gente, um grande abraço. Mr. Groove. Saudade dele, pô. E eu fazia todos os programas da Sound Factory, né? Sim. E a voz padrão era do Juju, né? Nas vinhetas da Sound Factory, aquela coisa toda. E aí ele fazia, não me lembro se acho que era 2 horas de programa, então a primeira meia hora vinha o Juju, a segunda meia hora vinha o Marquinhos, a terceira o Juju e o Marquinhos fechava, era meio que dividido assim. Certo. E quando o Marquinhos vinha pra tocar, cara, ele fazia os trejeitos que tocava, aquelas viradas, e tinha uma parte que fazia o vocal, ele fazia o vocal. E eu ia falando isso, né? Eu tentava, porque não tinha imagem, naquela época o rádio não tinha imagem, né, como hoje, Sim, né? O rádio mudou muito no passar dos anos, tal, aquela coisa, não tinha imagem, não era o rádio com imagem que a gente tem hoje. E o que aconteceu, cara, que eu ia contando isso, né? Quando acabava o set, ele desanunciava as músicas e tal, eu falava, pô, você tem que ver esse moleque tocar, cara, o moleque é bom demais, pipipi, papapá. Ele faz os trejeitos, vai lá assistir o cara, tal, não sei o quê, e eu vi ele crescendo. Muito orgulho, assim, eu tenho do Mark, sabe? Muito orgulho, porque é o cara que levou também o nome do Brasil fora, né? Sim. Faz muita festa lá fora, Pra caramba, né? pra caramba. Porra, é um cara que tem o maior respeito, cara. Tem alguns DJs que eu tenho muito respeito, muito.